Este programa é livre para todos os públicos. Olá, irmãos. Aqui nós estamos então para mais um passo no conhecimento da nossa história da Igreja do Brasil. Veja que na última vez que nós conversamos sobre esse assunto, estávamos exatamente naquele momento em que o Brasil ficou um país independente. A independência declarada a 7 de setembro de 1822 foi um ato assim, heróico de Dom Pedro I, já casado com Dona Leopoldina, e que já estava morando aqui no Brasil na qualidade de vice-rei de Portugal. No momento que ele declara a independência do Brasil, trata-se agora de ver se consegue o apoio das potências europeias, dos grandes países. De nada adiantaria declarar uma independência se depois a Inglaterra, Roma, a Santa Sé, a Áustria fossem contra. Mas, na verdade, ele enviou imediatamente seus embaixadores a trabalhar no exterior, especialmente na Europa, para conseguir o apoio necessário para a aprovação do Brasil independente. E uma das grandes forças na época era Roma, era a Santa Sé. Lá estava o Papa Leão XII, que normalmente não aceitava esses novos países que estavam surgindo na América Latina, porque o Papa estava comprometido com a Espanha, com Portugal, e queria a integridade destes países. Mas agora, em Roma, a intercessão da Áustria foi fundamental, porque a Áustria queria apoiar esse novo império que estava se instalando aqui na América Latina. Ainda mais porque a imperatriz brasileira, Dona Leopoldina, era a 7ª filha de Francisco II da Áustria. Então, realmente, o embaixador brasileiro conseguiu, em Roma, resultados fantásticos. Em 1826, ele consegue da Santa Sé o reconhecimento da independência do Brasil. Portanto, o primeiro país da América Latina reconhecido como independente foi o Brasil, em 1826. No ano seguinte, em 1827, o mesmo Monsenhor Vidigal conseguiu, junto à Santa Sé, pela intercessão também do embaixador da Áustria, que o Brasil recebesse o privilégio do padroado. Isto é, o mesmo padroado que era antes um direito da coroa portuguesa, passa a ser agora um privilégio do imperador brasileiro Dom Pedro I. Com esse direito do padroado, ele poderia continuar cobrando o dízimo de todos os católicos, e em troca ele deveria pagar as cônguras dos párocos, manter as paróquias, cuidar das igrejas, das matrizes e também da formação nos seminários. Finalmente, em 1828, o terceiro passo, o Brasil consegue uma nunciatura de primeira classe. Havia na época 3 categorias de nunciaturas. A nunciatura de primeira classe, nunciatura de segunda classe e a internunciatura. Ora, o Brasil, como um novo império, todo católico, pela intercessão da Áustria, pelo apoio da Áustria, consegue uma nunciatura de primeira classe. E veio para o Brasil o Núncio Ostini, o mesmo que antes já tinha servido na Áustria. Portanto, o Brasil consegue
todos estes resultados fantásticos lá em Roma. Infelizmente, aqui no Brasil, a imperatriz Dona Leopoldina faleceu muito jovem, a 11 de dezembro de 1826, no parto de seu quarto filho. E também naquele mesmo ano faleceu Dom João VI em Portugal. E por isso, com a morte de Dom João VI, Dom Pedro I imediatamente tratou de um segundo casamento, casando-se com uma princesa alemã, e depois se envolveu na luta pela sucessão portuguesa. Porque em Portugal se tratava a seguinte questão: quem é que vai suceder Dom João VI? Já que o filho Dom Pedro I, Dom Pedro, renunciou ao assumir o Brasil. Mas então a sucessão normal seria a filha de Dom Pedro. Tratava-se de Dona Maria da Glória, apenas 6 anos de idade, mas era a sucessora normal, filha de Dom Pedro e de Dona Leopoldina. Mas lá em Portugal, Dom Miguel dizia: já que Dom Pedro renunciou, meu irmão, então eu vou assumir como segundo irmão, como segundo filho de Dom João VI. E travou-se assim uma luta, sobretudo diplomática. Dom Miguel até levava melhor. Mesmo sem o apoio do Papa e das potências europeias, ele estava praticamente assumindo a coroa portuguesa. Foi então que Dom Pedro I, aqui no Brasil, renunciou e foi para a Europa e venceu contra o irmão numa famosa batalha travada na Ilha Terceira dos Açores. Lá está até hoje a cidade de Angra do Heroísmo, e na Praia da Vitória, Dom Pedro IV foi coroado rei de Portugal. Lá ele recebeu o nome de Dom Pedro IV. Infelizmente, ele fez um péssimo governo, perseguiu os religiosos em todos os sentidos e teve uma morte prematura ainda em 1837. Vamos olhar para o Brasil, porque enquanto isso, Dom Pedro aqui renunciou em 1831, foi embora para Portugal para assumir lá, deixando o pequeno Dom Pedro II, com apenas 6 anos de idade, sendo educado pela família dos Bonifácio, de José Bonifácio. A regência foi assumida pelo deputado Diogo Antônio Feijó, que tinha bebido o jansenismo e galicanismo à vontade na teologia que ele fez em Montpellier, na França. Na Câmara, ele argumentava contra o celibato. Ele dizia: jamais se deve estabelecer uma lei quando é provável a sua constante transgressão. E concluía que a imoralidade do clero influenciava na imoralidade do povo. Assim, ele argumentava contra o celibato. Ao lado disso, ele queria também a reforma dos religiosos. A verdade é que Dom Pedro I, em Portugal era Dom Pedro IV, lá ele estava movendo uma grande perseguição aos religiosos. E praticamente acabou com os religiosos Açores, também em Portugal. Já no tempo de Dom Pedro I, aqui no Brasil, havia leis severas contra, sobretudo, a vinda de religiosos para o Brasil. Agora, no tempo das regências, o padre Diogo Feijó entrou com o tema para fixar a idade mínima para professar votos religiosos. Cunha Matos, era um deputado, apresentou um projeto estabelecendo 36 anos como idade mínima. Vieram emendas, uma dizendo que a idade mínima deveria ser 50 anos, e outra já veio com a ideia de a idade mínima 70 anos. Portanto, queriam acabar com os religiosos. Não queriam religiosos do Brasil. Tinham medo dos religiosos, porque os religiosos são internacionais, são mundiais, multinacionais.
presentes nos mais diversos países, viajando de um lado para o outro, usando aquelas longas batinas, muitas vezes corriam o risco de levar contrabando. Pareciam sempre ter melhor formação, por terem estudado nas universidades europeias. E o pior de tudo era que o povo preferia se confessar com os religiosos, porque os religiosos viviam nos seus conventos, longe do povo, longe da realidade do povo. Então o povo queria lá no convento se confessar com os carmelitas, com os beneditinos, com os franciscanos, lá no convento, sem se misturar muito com a vida do povo. Ora, na Câmara, todos eram contra isto. Queriam terminar com os religiosos. Aliás, a discussão foi longe. Ela só conseguiu acabar na ocasião quando se apresentou o argumento de que a Santa Sé, através do Concílio de Trento, já tinha aprovado a idade mínima para professar votos religiosos, que para homens era 21 anos e para mulheres 18 anos. Então, com isto, a situação melhorou um pouquinho. Mas os religiosos tinham vida dura e difícil aqui no Brasil, também durante todo o Segundo Império. Realmente a vida dos religiosos vai melhorar a partir de 1890. Isso veremos mais adiante. Aqui nós queremos encerrar para hoje, deixando para todos ainda a bênção de Deus Todo-Poderoso, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Amém. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.